paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse estudo da Escola Bíblica da nossa Igreja Metodista Catedral Emanuel. E nesse estudo nós vamos abordar o tema Acessando o Favor de Deus, né? É um tema muito prazeroso e essencial para todo aquele que tem um desejo ardente, né? Que tem sede de Deus. Então vamos lá para essa aula de Escola Bíblica com esse tema, Acessando o Favor de Deus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 15, que é onde está o nosso texto áureo deste estudo. João, capítulo 15, versículo 14 e 15. Se você pode acompanhar comigo. Está escrito assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. É um texto, uma passagem que eu acho muito bonita, né? Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Jesus falando, João 15. Então vamos iniciar. O primeiro tópico nessa nossa lição de hoje, deste tema, Acessando o Favor de Deus. O primeiro tópico vai ser: o homem e mulher, eles foram criados para se relacionar com Deus. Desde que Deus criou o homem, no sexto dia da sua criação, Deus já deixa explícito que nós somos a obra-prima da sua criação. A raça humana foi a única criada com a imagem e semelhança de Deus. De todos os animais que foram criados, de todos os seres que foram criados na terra, a única raça que foi criada com a imagem e semelhança de Deus foi o homem e a mulher, eu e você. Criados para dominar e sujeitar todo animal que se move sobre a terra e nas águas debaixo da terra. E mais do que isso, fomos criados para ter um relacionamento pessoal com Deus. Deus nos deu a sua imagem, ou seja, a sua semelhança. Temos alma, temos espírito, temos capacidade de raciocínio, capacidade de pensamento e de decisão, né? Temos um corpo físico, mas também temos um espírito, uma alma. Somos imagem e semelhança de Deus. A única de toda a sua criação somos nós. E a história bíblica mostra que o homem tinha uma relação com Deus lá no início. Um contato com Deus diário, presencial. Pois todos os dias Deus visitava Adão e Eva lá no jardim, no Éden. Mas infelizmente essa relação, essa intimidade foi cortada, foi obstruída pelo pecado. O homem e a mulher desobedeceram o seu Criador e perderam muito com isso. E o principal, eles perderam a presença constante de Deus em suas vidas. A gente pode ver isso na passagem de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de 8 a 10. Vamos estar abrindo Gênesis 3, de 8 a 10. Vamos ver o que mostra a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3, de 8 a 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, ou seja, à tardinha. E escondeu-se Adão de Deus, e a sua mulher do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão, e disse-lhe: Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Olha que coisa interessante. Na viração do dia, ou seja, à tardinha, Deus se apresentava para Adão e Eva, para se relacionar com Adão, com Eva, para ver como que eles estavam. Eles ouviam a voz de Deus, como se eu estivesse aqui falando com você. Esse era o relacionamento primeiro que Deus tinha com o homem, e o homem tinha com Deus. Deus se relacionava, Deus se apresentava diante do homem, diante da mulher, que ele havia criado a sua imagem e semelhança, e se relacionava com ele.
porém o pecado fez com que o homem e a mulher perdesse essa relação com Deus, com seu Criador, e fosse expulso do seu habitat natural, o paraíso que Deus tinha feito para o homem, né? E o homem só perdeu com isso. O pecado entrou na terra, com o pecado o caos, a desgraça e tudo que a gente vê hoje espalhado aí. Então Deus perdeu o principal, além disso tudo, que era o relacionamento que ele tinha com Deus. E vamos para o segundo tópico desse nossa lição de hoje. Já que nós perdemos esse relacionamento com Deus primordial, como acessar agora de novo essa relação? Como acessar o coração de Deus? Como voltar a essa relação íntima com o Pai, com o Senhor, com o Criador? Apesar dessa decepção com a sua obra-prima, aqueles feitos à sua semelhança, Deus nunca os abandona. Pelo contrário, Ele sempre está buscando levantar o homem caído pelo pecado. Ele sempre dá oportunidade para que o homem, para que a mulher resgate esse relacionamento. A Bíblia, um texto muito conhecido de nós, no Evangelho de João, no capítulo 4, 23, a Bíblia diz que o Pai procura os tais que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus procura adoradores. Deus procura pessoas que vão adorar em espírito e em verdade. Pessoas para ter um relacionamento íntimo com Ele. Pessoas para terem esse contato novamente com Ele. Então, a Bíblia diz que Deus procura os tais. Evangelho de João 4, 23. Que você seja um dos tais. Que você seja um dos tais, uma dessas tais pessoas que Deus está procurando para ter um relacionamento maior com Deus, uma intimidade com Deus, para que você possa senti-lo mais do que ouvir falar. Como disse Jó, antes eu te conhecia, mas hoje, não só de ouvir falar, mas hoje te veem os meus olhos, né? Então vamos procurar voltar a ter esse relacionamento que outrora nós tínhamos lá na fundação do mundo, né? A Bíblia dá exemplo de alguns homens aqui, nós não vamos entrar são muitos homens e mulheres que mostram a Bíblia, que resgataram essa intimidade com Deus. Nós vamos falar de alguns, porque para a gente assimilar melhor, né? Um dos primeiros que eu quero falar aqui foi Enoque. Enoque, a Bíblia mostra que foi o sétimo após Adão. Não existem tantas passagens bíblicas sobre Enoque. Existem sim muitos escritos da tradição judaica, porém as poucas referências bíblicas já são suficientes para mostrar que ele resgatou o seu relacionamento com Deus. Judas, irmão de Jesus, no final, na sua epístola, quase lá no final da Bíblia, ele menciona a respeito do Enoque. O escritor de Hebreus também diz sobre Enoque no capítulo 11, no versículo 15, o escritor de Hebreus diz assim, olha, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Existem muitos escritos extras bíblicos sobre ele. Sabe por quê? Porque ele conseguiu uma posição de respeito, não só para com Deus, mas também diante dos homens. E como que ele conseguiu isso? Como que ele conseguiu essa façanha de ser transladado para não ver a morte? Em Hebreus fala que nós acabamos de ler aqui, Hebreus 11, 15. A Bíblia diz que ele agradara a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então ele agradara a Deus de tal ponto de Deus o tomar para si. Gênesis, a palavra fala que ele andou com Deus. Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, vamos ver o que está escrito. Gênesis 4, versículo número 24. Olha que passagem interessante. Gênesis 5, versículo 24. Olha que passagem extraordinária. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, não se achou,
porque Deus para si o tomou. Ele andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. Apenas 2 versículos bíblicos bastam para descrever a vida deste homem. A de Hebreus 11, versículo 5 e a Gênesis 5, 24. Mostrando que ele resgatou a comunhão, o relacionamento com Deus e, consequentemente, ele alcançou o favor de Deus para a sua vida, né? Então, a primeira lição que eu consigo aprender com Enoque é andar com Deus, agradar a Deus. Ele agradou tanto a Deus, ele andou com Deus com tanta intimidade, que Deus o quis tomar para si, para que ele não experimentasse a morte. Deus o tomou, Deus o transladou, Deus o tomou para si. Deus quis poupar o seu amigo Enoque da morte. Muito forte nessa passagem. Deus tomou Enoque para si, para ele não ver a morte. Nós não vamos entrar em questões escatológicas. Nós queremos mostrar aqui para você que aquele que anda com Deus, ele é amigo de Deus. Textual de João, capítulo 15, que nós lemos. Não vos chamo mais de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. E Enoque andou com Deus, agradou a Deus, e ele era amigo de Deus. Então, passado 3 gerações após Enoque, novamente a terra estava toda em trevas, sem ninguém que se relacionasse com Deus, sem nenhum justo, ninguém que buscara a Deus, até aparecer em cena o bisneto de Noé, um bisneto de Enoque, chamado Noé. Noé era bisneto de Enoque. 3 gerações após Enoque desaparecer da terra, desaparecer do mapa, a Bíblia não fala que ele morreu, diz que ele foi tomado por Deus vivo, e agora aparece Noé nesse cenário aqui da humanidade. E a Bíblia diz que nos dias de Noé a terra estava como hoje. E Deus se arrepende de ter criado Noé e resolve destruir a sua melhor criação. E a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis, capítulo 6, do versículo 5, capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, está escrito assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver ter feito. No versículo 11, a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne se havia corrompido, o seu caminho sobre a terra. Olha que coisa forte, né? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, do versículo 5 ao 12, você pode ler essa passagem. Em meio a toda essa falta de temor a Deus, a falta de busca a Deus, apenas um homem se voltou ao seu Criador, e a sua relação com Deus, a sua comunhão com Deus, fez com que através deste homem, Deus poupasse a exterminação de toda a vida sobre a terra. Através de um único homem, Noé, Deus não exterminou a raça humana da terra, não exterminou a nossa raça. Deus anunciou o dilúvio. Noé, enquanto fabricava a arca, o grande navio, que vocês conhecem a história, ele fazendo a arca, ele estava alertando a humanidade. E durante muito tempo, muitos anos, fazendo a arca, alertando o povo, mas ninguém deu ouvido à sua pregação, ninguém buscava a Deus. Ninguém deu ouvido àquele homem que estava direcionado por Deus. E aí veio o dilúvio e choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. E a Bíblia diz que somente 8 almas se salvaram. Só Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, suas 3 noras. 8 almas. Sabe por quê? Noé seguiu o exemplo do seu bisavô. Ele andou com Deus, agradava a Deus. No versículo 8 de Gênesis, no capítulo 6, mostra: Noé, porém, agradou
aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, versículo 9, era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Olha que palavra-chave. Do mesmo modo que está escrito no Gênesis 5, lá no livro de Gênesis, a respeito de Enoque. E andou Enoque com Deus. Fala de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Uma palavra forte, bonita, linda de se ouvir. Andava com Deus. Isso não foi feito somente para Noé, somente para Enoque. Quer ser feliz? Quer ter livramentos? Quer ver Deus agir na sua vida? Ande com Deus. Deus está chamando para andar com Ele. Precisamos andar com Deus. Se queremos ter intimidade com Deus, se queremos provar do melhor de Deus, se queremos acessar os favores de Deus, temos que andar com Deus. E Deus procura os tais para assim andar com Ele. Temos a história de Abraão, assim como temos outros exemplos de pessoas que estão registradas aqui. Registrado por quê? Para quê? Para que justamente a gente possa imitar a fé desses homens. Não é à toa que isso está escrito. Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, devido aos pecados sexuais que se faziam naquela cidade, não diferente dos pecados que se fazem hoje sobre a terra, que é a sodomia, os pecados errados, o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, sodomia bíblica mostrada, que existe também nos dias de hoje. Isso subiu como mau cheiro diante da face de Deus. E ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Porém, Deus fez questão de avisar Abraão, porque Abraão era amigo de Deus. E está escrito em Gênesis capítulo 18, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha que interessante. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, Deus achou que era necessário. Deus disse que ele tinha uma obrigação de falar isso para Abraão. Por acaso ocultarei isso a Abraão? Abraão é meu amigo, eu tenho que avisar ele. E a Bíblia diz, porque eu tenho conhecido, versículo 19 de Abraão, no Gênesis 18, ocultarei eu a Abraão o que faço? Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Ou seja, Abraão, ele alcançou também essa revelação que Deus tinha para ele. Abraão conseguiu ser amigo de Deus, a ponto de Deus, antes de destruir uma cidade, ir lá e avisar Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Tira a sua casa de lá, tira a sua família de lá, Mas o que esse homem tinha de diferente, porque ele foi considerado amigo de Deus. Nós vamos ver agora, vamos entrar no terceiro tópico, que são as características relevantes para acessar o coração de Deus. Que característica eu tenho que ter relevante na minha vida para que eu consiga acessar o coração de Deus como essas pessoas alcançaram? Falamos aqui de apenas 3, de Enoque, de Noé e de Abraão, que foram amigos de Deus, que alcançaram, que acessaram esse favor de Deus. Mas se formos passando pela Bíblia, existem inúmeros homens e mulheres que alcançaram. Não falamos de Samuel, de Davi, de Salomão, não falamos de Ezequias, de Ruth, de Esther, mas todos esses tinham uma coisa em comum. Eles procuraram ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. O próprio Jesus nos deu essa dica, olha, buscai primeiro o reino de Deus, buscai a sua justiça, e as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Nós temos que pôr uma coisa na nossa cabeça. O mais importante não é ter a bênção, ter o favor de Deus. O mais importante que ter o favor de Deus, que ter a bênção de Deus, é ter o dono da bênção. Não se preocupe em somente ter a bênção, mas se preocupe primeiro em ter o dono da bênção. Porque se você andar com ele, todas as coisas serão acrescentadas. Andar com Deus, ser amigo de Deus, para alcançar os favores de Deus. Vamos falar aqui algumas características que agradam a Deus e acessar o seu favor, que é o nosso terceiro tópico. Característica relevante de homens e mulheres para ter acesso ao coração de Deus, para acessar o favor de Deus. Primeiro, característica, procurar ouvir Deus e fazer a sua vontade. Como já falamos, buscar primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, fazer o que é justo, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira coisa, procurar buscar o reino de Deus, ouvir a voz de Deus, a sua justiça, fazer a vontade de Deus. É a primeira coisa. Mateus 6,33, Jesus disse, e nesse versículo resume, procurar ouvir Deus, buscar ouvir a voz de Deus, buscar a Deus e fazer a sua vontade. Segunda característica, relevante, conserte o que está errado na sua vida, se examine e se conserte. Neemias, na história de Neemias, ele tomou conhecimento de que a situação de Jerusalém estava caótica, a sua cidade tinha sido destruída e que os judeus dispersos pelas cidades vizinhas estavam vivendo uma grande miséria e despesa. Neemias 1, lá no verso 3, começa a contar isso. Mas depois de ele se lamentar por algum tempo, ele não ficou parado, mas ele orou a Deus, se arrependeu de seus pecados, e não somente de seus pecados, mas do pecado de toda a sua nação. Isso mostra do verso 4 a 11 de Neemias, capítulo 1. E ele tomou uma iniciativa e comunicou-se e conseguiu a permissão do rei, e os recursos que precisava. Então ele foi ajudar o seu povo a resolver os problemas da sua nação. Ele se consertou, ele se examinou, e ele foi consertar os problemas do seu povo e da sua nação. Foi reparar os muros da sua cidade, né? Deus se agrada de quem busca consertar as coisas que estão erradas na sua vida. Sejam relacionamentos, sejam dívida, seja o que for que estiver errado. Se você procurar examinar sua vida e consertar aquilo que está errado, o mais interessado em te ajudar, o mais interessado em que você solucione o erro que está na sua vida é o Senhor Deus. Ele quer consertar a sua vida, Ele quer ajudar você a sair desse erro, para você ter uma vida melhor e você conseguir acessar os favores de Deus. Isaías diz, olha, a mão do Senhor não está encolhida, os seus braços não estão encolhidos para que Ele não possa salvar, sua mão não está encolhida para que Ele não possa nos abençoar. Mas os nossos pecados fazem divisão a fim de nós e de nosso Deus, a fim de que Ele não nos ouça. Os nossos pecados que nos atrapalham de receber o favor de Deus. São os nossos pecados que nos atrapalham de acessar os favores de Deus. Então, examine a sua vida, conserte a sua vida, repare os erros da sua vida. Neemias foi com o povo e reparou os muros de Jerusalém. E Deus fez um grande avivamento naquela nação. Então, segundo, conserte a sua vida. Examine e conserte o que está errado. Terceiro passo, buscar a Deus continuamente. Não só buscar o reino de Deus, ouvir a voz do Senhor, mas buscar sua face continuamente. Não podemos parar de buscar a Deus em momento nenhum de nossas vidas, seja momentos bons, seja momentos ruins, todos os momentos nós precisamos buscar o Senhor, pois sempre teremos mais e mais para aprender e a crescer para com Ele. Das atitudes que agradam a Deus, essa é que vai nos vivificar constantemente. Por consequência, nós vamos fazer com que a nossa vida tenha uma melhor intimidade e vai levar uma vida melhor para que este mundo de caos, de maldade, de justiça que nós estamos vivendo, de justiça, serem minimizados e até aniquilados de nossa vida, né? Amós capítulo 5, versículo 4, está escrito assim, porque diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Quer ter vida? Vida com abundância, vida com Deus, vida abençoada, vida feliz. Não longe dos problemas, mas felicidade porque Deus está presente. Buscai-me e vivei. Amós 5,4. Assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Também está escrito em Crônicas 6,11, em Salmos 105,4, a mesma palavra. O mesmo versículo bíblico se encontra em 1 Crônicas 16:11 e Salmos 105:4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Ou seja, não é só um período de tempo, não é só quando as coisas estiverem difíceis, não é só quando você estiver precisando muito, não. Buscai a sua face continuamente. Buscai ao Senhor. Terceira característica relevante, buscai ao Senhor continuamente.
para que possamos viver, não é somente viver, mas ter vida com abundância, descrito em João capítulo 10, que Jesus menciona para a gente. Eu vim para que tenham vida, mas a tenham com abundância. Mais uma outra atitude, a quarta, para que possamos acessar os favores de Deus, gerar em nós atitudes pela nossa fé. Atitudes geradas pela nossa fé. A fé não serve somente para acreditarmos que Deus existe ou que Ele pode fazer milagres, mas o essencial para termos um relacionamento com o nosso Pai. Nós precisamos tomar atitudes geradas por nossa fé em Cristo e não ficar demonstrando a nossa fé meramente por palavras. Muitas pessoas tiveram fé em Jesus, mas essa fé elas demonstraram por atitudes. Por causa dessas atitudes, atuando junto com a fé, elas receberam o favor de Deus, receberam o milagre de Deus em suas vidas. E Jesus disse para cada uma delas, vai, a tua fé te salvou. Nós podemos ver aquela mulher do fluxo de sangue, descrito em Mateus capítulo 9. A mulher que sofreu do fluxo de sangue tocou em Jesus. E ela recebeu essa palavra, vai, a tua fé te salvou. Ela não só recebeu a cura, ela foi curada do fluxo de sangue, da hemorragia que ia perseguir durante muitos anos, 12 anos, se não me falha a memória. Jesus disse para ela, vai, a tua fé te salvou. A mulher que ungiu a Jesus, pelos pés de Jesus, com unguento e chorou sobre os pés de Jesus. Jesus virou para ela e disse, vai, a tua fé te salvou. Ela recebeu o milagre, mas ela recebeu a sua salvação também. O leproso que agradece a Jesus por sua cura, ele chega até Jesus, Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu a cura quando ele chegou até Jesus, quando teve uma atitude de ir até Jesus. Foi curado e foi salvo. A mulher do que ungiu Jesus, ela teve a atitude de pegar aquele unguento, aquela especiaria e derrubar sobre Jesus. Aquela especiaria que era cara, mas aquela atitude de fé fez com que ela recebesse o milagre da sua salvação. A do fluxo de sangue, a atitude de chegar até Jesus, de ir até o meio da multidão, de enfrentar toda aquela multidão, mesmo não podendo, porque ela era considerada imunda, mas a sua atitude de fé fez com que ela recebesse o seu milagre. O cego de Jericó, as pessoas ele não conseguia chegar até Jesus, mas ele gritava cada vez mais alto, as pessoas mandavam ele parar de gritar, ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e aquela atitude fez com que Jesus ouvisse a sua voz e fosse até ele. E Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Ele não só recebeu a cura ele era cego, da sua ceguez. Ele não só recebeu a sua cura, mas ele recebeu a palavra de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Veio o milagre e veio a salvação para ele. Atitude de fé, atitudes geradas pela nossa fé, que geram um milagre na nossa vida, que geram o favor de Deus na nossa vida. É o que diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, abençoador daqueles que o buscam. Tiago reflete bem esse texto, esse tema. Tiago 2, quando diz, olha, assim também é fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Capítulo 2 de Tiago fala muito sobre isso, que a fé sem as obras ela é morta. Então tome atitudes geradas pela sua fé, atitudes que mostram, que comprovam a sua fé. Vá até Jesus, tome atitudes que vão agradar a Deus e que vai demonstrar a sua fé através dos seus atos, não somente de palavra, mas de atos. Né? Vamos agora para a quinta característica daqueles que querem acessar o favor de Deus, que é também de grande importância e que o ser humano precisa saber para manter a comunhão com Deus. É abandono de pecados. Parece que eu estou aqui falando que é a mesma coisa que consertar sua vida. Não. Consertar sua vida foi o segundo tópico que nós falamos. Agora não queremos falar de abandono de pecado. É parecido. Mas nós temos que abandonar os pecados. Rejeitar o pecado pela fé em Cristo. Como Ele mesmo rejeitou a tentação no deserto. Assim conseguiremos praticar as verdadeiras atitudes que agradam a Deus. Precisamos abandonar os pecados.
Como diz o nosso pastor Rodrigo, nós não temos que ter pecado de estimação. Nós temos que abandoná-los, seja qual for, os quais vêm, nós temos que abandoná-los um a um, para que Deus possa nos abençoar. João Batista, quando ele estava pregando no deserto, na sua pregação, preparando um caminho do Senhor, ele falou: raça de víboras, quem vos ensinou a sair fugir da ira vindoura? Produza, pois, frutos dignos de arrependimento. Não vos presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Raça de víbora, abandona o pecado de vocês. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produza frutos dignos de arrependimento, ou seja, abandone o pecado de vocês, mostrem frutos de arrependimento. Então nós temos que abandonar o pecado, mostrar frutos de arrependimento, abandono de pecado. Pedro, na sua segunda pregação em Atos dos Apóstolos, onde se converteram 5.000 almas, homens, né? A Bíblia não diz quantas mulheres e crianças, mas 5.000 homens na sua segunda pregação. Ele diz: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3, versos 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Ou seja, temos que arrepender e converter, mudar a direção que nós estamos indo com relação àquele pecado, para que ele seja apagado. É o que mostra a famosa 2 Crônicas 7,14, que todo mundo conhece. A Bíblia fala: e se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, sempre tem um se, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos. Está lá o se, humilhar, e orar, e buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Aí a Bíblia fala: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas tem que ir orar, ir se humilhar, ir buscar a face, ir se converter. O que eu estou dizendo com essa palavra? Abandonar pecado ou se converter é a mesma coisa. Se converter, mudar a direção, uma nova direção, abandonar aquela direção que você estava indo, se converter e uma direção contrária àquela direção que você estava indo. Se converter é o que Deus quer de cada um de nós. Então, esse é o quinto característica: abandonar pecado para acessar os favores de Deus. Uma outra característica, não menos importante que as outras, essa também é uma característica daqueles que querem acessar o favor de Deus, porque está escrito isso: vão ajudar uns aos outros em suas necessidades e suas aflições. Ajudar o próximo em sua necessidade e aflições é uma das atitudes que agradam a Deus e são dispensáveis. Jesus nos ensinou isso quando ele lavava os pés de seus discípulos. Ele disse: olha, o mestre, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também fazer a mesma coisa uns aos outros. Está escrito em Evangelho de João, no capítulo 13, de 14 e 15, ele diz isso. No Evangelho de João, no capítulo 13, 14, ele diz o seguinte: nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então ele mostra aquela passagem lá, que ele lava os pés dos discípulos. Ele fala: vocês têm que fazer igual a eu, porque o servo não é maior do que o Senhor. Seu filho vocês vão ter que fazer também. E no Evangelho de João, no capítulo 13, ele fala explicitamente: olha, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso ele diz no verso João 13, e ele complementa esse estudo que ele estava dando para os discípulos, essa instrução que ele estava dando para os discípulos. Outra palavra forte de Jesus sobre ajudar o próximo, ele escreve isso em Lucas, no capítulo 6. Ele diz: olha, se me amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Se fizer bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àquele que vos esperem tomar de volta a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, vossos inimigos e fazei bem,
e emprestai sem nada esperar de receber, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está escrito isso em Lucas capítulo 6, do verso 32 a 36. Ajudar o próximo nas suas aflições, nas suas necessidades. Gálatas 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não o havermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. É a palavra de Deus, é a instrução do apóstolo Paulo, fazer o bem aos necessitados, aos aflitos, principalmente os da família da fé. São atitudes que agradam a Deus. A sétima característica: amar, meditar e praticar as Escrituras. Jesus falou assim: ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não os cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, que vieram os ventos, tempestade, e derrubou aquela casa. Mateus 7. Marcos 8, ele diz: olha, qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória com seu Pai, com os anjos. Ou seja, amar a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra. Jesus falou uma palavra forte, João 14, Evangelho de João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. João 14, 14. Evangelho de João 14, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha só, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E nós precisamos guardar a palavra, meditar e guardar ela, porque ele diz: olha, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Alcança o favor de Deus aquele que guarda a palavra, aquele que tem a palavra no seu coração, que medita nela e que pratica a palavra. João 15, 7, Evangelho de João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. É simples. Meditar na palavra, amar a palavra de Deus e estar com Jesus. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Todos os cristãos precisam desenvolver um relacionamento vivo com Deus por meio da leitura das Escrituras. Estudo e obediência à palavra é um relacionamento vivo com Deus que todo cristão deveria ter. Davi escreveu, Salmo 119, versículo 11, olha, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. O mesmo Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a tua palavra que me ilumina na escuridão. É a tua palavra que me ilumina nos meus caminhos, seja ele qual for. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119. Escondi ela no meu coração para não pecar contra ti. Então, a sétima característica: meditar, guardar, amar e praticar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Vamos agora na oitava característica, oitava e última característica daqueles que querem alcançar o favor de Deus. Oitava e muito importante: perseverar em viver em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Viver em comunhão com a igreja, perseverar e viver em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Ainda que algumas pessoas tenham isso por ultrapassado, que não é necessário mais, não é isso que a Bíblia ensina. Precisamos muito estar reunidos, e não somente isso,
mas viver essa reunião em comunhão. Temos que estar reunidos no corpo, na igreja, mas viver essa reunião em comunhão. Por isso agrada ao Senhor e traz as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Hoje estamos via internet, devido ao isolamento, mas vemos também muitos encontros e vídeos pela internet. É válido? É. Se você ouvir pregações, estudos bíblicos pela internet, pessoas, pregações, é válido também. Isso é válido, não é problema, não é pecado. Mas isso não substitui a congregação, o corpo de Cristo reunido, onde ele ordena a sua bênção. Isso não substitui. Salmo 133, está muito claro isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça. Porque ali o Senhor, ali aonde? Aonde os irmãos estão em união. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, onde os irmãos estão em união, onde que eles estão em união? Onde que eles estão em comunhão, em união? Na congregação, no corpo, na igreja, na congregação. Porque é como óleo precioso. E ali o Senhor ordena a bênção, não só a bênção, mas a vida para sempre. Quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Ou seja, unidos e em comunhão. Hebreus 10, ele deixa isso mais claro ainda. Quando o escritor de Hebreus diz assim, olha, e consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus capítulo 10, versículo 24. E não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto verdes que se vai se aproximando aquele dia. Ou seja, o escritor de Hebreus, ele exorta, mostrando que tem algumas pessoas que estão deixando a congregação, não deixando a vossa congregação, como é de costume de alguns, que estão deixando a congregação, sabe lá por qual motivo. Mas ele fala, olha, não vamos fazer isso. Isso não é uma coisa saudável. Nós temos que estar reunidos e unidos no mesmo propósito. Por quê? Porque nós somos parte do corpo. Cristo é o cabeça desse corpo. E esse corpo aqui, ele tem que estar interagindo com os membros. Membro fora do corpo seca e morre. Coríntios 11 explica isso. Coríntios 11, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, aonde os irmãos estão juntos para comer, está falando da ceia do Senhor. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Como é que você vai esperar um pelos outros? Um lá, outro aqui. Não, está reunido no mesmo lugar. Mas se alguém tiver fome, come em casa. Se alguém tiver fome, come em casa. Para que não vos ajunteis para a condenação. Se tiver fome, você não quer reunir para comer, para nós comermos o corpo do Senhor. Tiver fome, não quer esperar um pelo outro, fica em casa. Agora, se você quiser se ajuntar e reunir com o corpo, venha para cá. Portanto, meus irmãos, quando os ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. O apóstolo Paulo disse em Coríntios 11, quando ele diz respeito à ceia do Senhor. Efésios 5 também diz, olha, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando o Senhor no vosso coração. Uma reunião onde tenha cânticos, salmos, hinos, cânticos espirituais, cada um sendo usado por Deus, cada um com seu dom, cada um com aquilo que Deus pôs para ele ser usado para edificar o corpo de Cristo. Romanos 12 está bem explícito essa ideia de apóstolo Paulo. Romanos 12, no verso 4, quando diz assim, olha, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros, ou seja, cada um de nós, precisamos de cada um de nós. Como membro do corpo, como uma mão, eu preciso de um braço. Como um pé, eu preciso de uma perna, para que eu possa locomover rumo ao céu, rumo ao que Deus tem para mim, ao que Deus tem para nós. João, Epístola de João, no Evangelho, a Epístola de João, no capítulo 1, versículo 7, diz, olha, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Temos que andar na luz e temos que ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo o pecado, comunhão com uns com os outros. Não basta ser somente comunhão com Deus, comunhão, fraternidade, união, reunião uns com os outros, né? E isso é a oitava característica do tópico 3, que eu falei de como acessar o coração de Deus. E agora nós vamos, para encerrar esse estudo bíblico, essa aula bíblica, o último tópico. Nós já estamos encerrando. Vivenciando as maravilhas de Deus. Vivenciando as maravilhas de Deus, alcançando as maravilhas de Deus. Como alcançar, como vivenciar essas maravilhas, né? Que é nada mais, nada menos que desfrutar do favor de Deus, da sua graça merecida. Nós não merecemos essa graça. Nós não temos mérito nisso. Mas uma vez que você deixando e chamando Jesus para ser o Senhor da sua vida, automaticamente os favores de Deus, as bênçãos de Deus virão sobre você. Sabemos que o alto preço já foi pago por Jesus. Porém, nós agora, como filhos de adoção, filhos adotivos, iremos procurar fazer tudo aquilo que já mencionamos aqui. Ser amigo de Deus, andar com Deus, obedecer a Deus, ter relação íntima com Deus, procurar ouvir e fazer a sua vontade, nos conectar, abandonar os nossos pecados, nos consertar, nos abandonar os nossos pecados, ajudar uns aos outros, amar ao próximo, amar, meditar, praticar a Escritura, viver em comunhão, não deixar a congregação, o corpo de Cristo, a igreja. Isso tudo é o processo. Estamos fazendo isso. Alcançaremos o favor de Deus. Fazendo isso, nós vamos alcançar, vamos atrair as bênçãos de Deus para a nossa vida, como diz Deuteronômio no capítulo 28, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma vez a gente praticar esses passos, essas características que nós mencionamos aqui nesse estudo, a gente não vai precisar correr atrás das bênçãos de Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que essas bênçãos virão sobre nós, nos alcançarão, ou seja, as bênçãos correrão atrás de nós. O obediente, o fiel, o que busca o Senhor, ele acessa os favores de Deus, né? Ele acessa as misericórdias de Deus, ele acessa as bênçãos que Deus tem para a vida dele. Jesus falou em João 14, Evangelho de João no capítulo 14, versos de 12 a 14. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versos de 12 a 14. Uma palavra forte. E ele depois, ele enfatiza mais uma vez, essa mesma passagem, lá em João 16, Evangelho de João 16, no verso 24 a 27. Olha, até agora nada pedis a meu nome, verso 24. Pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Pois o mesmo Pai vos ama, visto que com vós me amastes e crestes que saí de Deus. Verso 27. E agora uma das passagens mais lindas da Bíblia, dita por Jesus, foi a que nós lemos lá no começo, como nosso texto áureo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Evangelho de João 14, o Evangelho de João 15, versos 14 e 15. Foi a passagem que lemos no começo, texto áureo. Jesus está nos chamando para sermos amigos dele. Do mesmo jeito que Enoque, que Noé, que Abraão, que Samuel foram amigos de Deus e andaram com Deus, Deus está nos chamando. E eu te pergunto, você quer andar com Deus? Quer ser amigo de Deus? Então eu vou te falar mais uma coisa. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Ande com Deus, seja amigo de Deus, mas ande como Jesus andou. Ande como Jesus andou. Eu espero que você tenha prestado atenção nessas características, nesses tópicos que nós falamos aqui. Nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ser amigo de Deus. E Ele está
muito mais disposto a isso do que a nós. Deus nos chama para ter um relacionamento íntimo, pessoal, individual com Ele. Agradeço a Deus por essa oportunidade, que esse seja o meu desejo, o seu desejo, o desejo de nós, de toda a igreja, de todos aqueles que creem em Deus, de ser amigo íntimo de Deus, andar com Deus, ser amigo de Deus. Vamos orar ao Senhor, para nós encerrarmos essa parte. Senhor, te agradecemos, ó Pai Santo, pela palavra do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje podemos ser amigos do Senhor. Antes éramos, Pai Santo, filhos da ira, mas alcançamos a tua misericórdia. E hoje o Senhor quer mais que filhos, quer que sejamos seu amigo. Então me ajude este irmão que está ouvindo agora este estudo, ajude esta irmã a ser íntimo do Senhor. Precisamos andar com Deus, precisamos ser amigos de Deus, ser íntimos do Senhor, para alcançarmos os teus favores, as bênçãos do Senhor. Me ajuda e ajuda este irmão que está ouvindo, Pai Santo, este estudo agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, seja abençoado a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.